Meu muito boa noite a todos. É com muita honra que abrimos mais um, um dia do segundo Congresso Online de Lei Geral de Proteção de Dados. E o entrevistado hoje é Pablo Camarra. Ele que é especialista em segurança da informação, proteção de dados, pagamentos digitais, direito eletrônico. Agradecer seu aceite, sei da sua agenda, super procurada. E fala um pouquinho quem é o Pablo, quais as experiências, quanto tempo de mercado, quanto tempo trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados, qual a proposta de valor para esse novo mercado, para aqueles que nos assistem. Tá bom. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, pelo convite aí. O Pablo trabalha mais ou menos 20 anos na área de tecnologia e um pouco menos na área de produção de dados, mas aí quando a gente fala de produção de dados sempre tem a parte de tecnologia envolvida, acaba misturando tudo, então entra um pouco de compliance, entra um pouco de segurança, entra um pouco de produção de dados. Minha formação é ciências da computação. Eu tenho uma especialização em direito digital e compliance e tenho outra especialização em segurança da informação. Minha formação é ciências da computação, né? Eu estou caminhando para o último ano do direito, da faculdade de direito. Sou professor convidado da faculdade da Masio e sou professor convidado da Unip. Que chique! Nem terminou direito, já está todo de professor, que máximo. Você vê a sua bagagem de ciência da computação, bem como as suas especializações, se uniram. Foi a maior expertise agora nesse momento jurídico, né? Foi, foi. Fala, como se proteger do phishing, que é uma técnica de fraude online utilizada por criminosos com o intuito de roubar senhas de bancos, informações pessoais em aplicativos, em celulares e de maneira fraudulenta também. Em tempos de pandemia, como ficaria essa responsabilidade do colaborador ter clicado em um link fraudulento e ninguém sabe se no computador ofertado pelas empresas, muitas pessoas de home office, muitos utilizam os seus materiais pessoais, e nisso tudo se vier a causar um vazamento de informação nesse período de home office. O que a empresa faria para se precaver e aqueles casos que já ocorreram, como se adaptar a essa nova conjectura. É aquilo que você falou, né? Em época de pandemia, é o que mais acontece agora, porque tem muitas pessoas em home office, né? E provavelmente, possivelmente, eu posso falar que 99% são equipamentos da empresa. Você utiliza a sua internet, mas você está com o equipamento da empresa. Você faz aí a conexão remota através da sua internet, mas você está na rede da empresa. E aí você vai falar assim, ah, Pablo, mas acontece phishing, acontece em golpes, as pessoas caem. Muitos caem, né? Semana passada eu vi uma estatística alta de pessoas caindo no conto do chocolate, né? Então, Não, as pessoas, muitas pessoas caindo no golpe do chocolate, né? 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu posso garantir que as pessoas estavam caindo no conto do álcool, o álcool gel, né? E fora Netflix, fora os streams de entretenimento. E aí, se a pessoa não tomar cuidado, simplesmente ela clica e realmente ela perde os dados dela. Vamos falar um pouquinho da empresa, né? Porque o colaborador caiu, mas será que a empresa tem uma estrutura? Será que a empresa deu todo um conhecimento, um aparato? Será que a empresa realmente deu esse entendimento para o colaborador o que deve fazer e o que não deve fazer? Então, isso daí começa lá atrás, quando o colaborador é contratado, quando ele deve fazer um treinamento de compliance, conduta, código de ética, ele deve fazer um treinamento de segurança da informação. E aí você fala, Pablo, mas o cara leu, né? Ele pegou lá o papel, ele leu aquelas 20 páginas, na 12ª ele estava quase dormindo, né? Depois das 20 ele não leu mais nada. Será mesmo que ele entendeu? Né? Será que não, ele só passou as páginas? Então, eu dou os treinamentos, quando eu dou treinamento de ambientização na empresa,
Eu leio, mas eu peço para a pessoa ler comigo, eu peço para as pessoas darem exemplos, eu saio um pouco do cotidiano da empresa e a hora que eu vou falar de proteção de dados para eles, eu falo assim, olha, imagine se fosse a sua conta bancária, imagine se fosse sua rede social, imagine se fosse seu aplicativo. Práticos, né? Porque aí a Excelente. pessoa sai daquele mundo empresarial que às vezes ela não gosta ou não entende, ou ela está tão motivada para começar a trabalhar e ela está focada em outros pensamentos. Então eu saio um Isso. pouco daquele treinamento massivo, maçante, para ir para o dia a dia dela. Então a empresa tem que ter um treinamento, a empresa tem que ter um treinamento de privacidade, um treinamento de segurança da informação. A empresa tem que deixar claro que, olha, o que você faz com o equipamento da empresa pode ser monitorado. Como, Pablo? Eu vou acessar o Hotmail é meu. Ótimo. A conta é sua. O equipamento é da empresa. Se você quer fazer algo, faça com o seu equipamento. Né? Mas Pablo, mas é phishing, eu não sei o que é phishing. Tudo bem, explica para o colaborador o que é phishing, explica para o colaborador o que é um spyware, faz todo, não precisa ser aquela explicação técnica cansativa. Pega os exemplos e vai apresentando. Em algumas palestras que eu faço, eu coloco exemplos lá de que muitos phishings no corpo do e-mail existem palavras escritas de forma incorreta, o português incorreto. Entendeu? Então, preste atenção. Ah, Pablo, mas eu preciso ser técnico, eu preciso ser expert para né, não cair no conto, né, no conto de fadas. Não. Você precisa ter um pouquinho de atenção, você precisa ter um pouquinho de treinamento da empresa, um pouco de conscientização, né, e entender o que você está fazendo, né? Olha, 30 litros de álcool gel, clique aqui que você vai levar para casa. Sabemos que isso não É bom existe, senso também, é verdade. Bem bom senso. né? E o pode falar, pode falar. Em relação à responsabilização das empresas. Pois é, a empresa ela é responsável sim, né, por dar o treinamento, por dar a conscientização e por avisar o colaborador o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Se assim mesmo o colaborador fizer e depois de toda uma investigação interna verificar que foi algo que realmente quis fazer, quis vazar a informação, sanções podem ser aplicadas. Ah, mas vamos processá-lo? Não. Você pode desde enviar ele para um treinamento, novamente uma conscientização, como dar aí uma carta, uma suspensão ou uma advertência verbal, e aí advertência, né? Primeiro você vai pelo lado de conscientização. Vamos conscientizar, vamos mandar novamente ele para o treinamento, vamos explicar, vamos verificar qual é a dificuldade, né? Vamos verificar se a empresa realmente fez algo que desse toda a bagagem instrutiva para que ele fizesse a coisa certa. Não feito, aí a gente vai para o lado da escrito, vamos dar aplica-se uma suspensão, ou aplica-se uma advertência verbal, e dependendo do que ocorrer, sim, uma demissão, justa causa ou sem justa causa. Mas eu vejo sempre pelo lado de conscientização. Excelente. Aí que entra a nossa expertise de levar informação para o empresário, para o empregado, para que possa haver esse mesmo grau de condutas, né, equânimes. Quais as formas de Exatamente. mitigação desse e de outros riscos? É recomendado a utilização de ferramentas de proteção com seus colaboradores, inclusive ativos tecnológicos, principalmente agora esse controle da gestão do trabalho frente ao home office. Eu acho que o controle mais básico que nós podemos falar aí, que é conhecido e que infelizmente as pessoas, algumas pessoas acham que é enfeite. Né? O antivírus. Não adianta eu ter um antivírus na minha máquina se eu não faço, se não é um bom antivírus. Se eu não executo o antivírus, se eu não atualizo o antivírus, ele fica ali só parado. Você imagina, aí você clica nele e você fala assim, qual foi a última atualização? 2019.
Então, a empresa, ela tem aí, de forma tecnológica, como fazer essa varredura programada, ela tem aí meios de fazer investigação, meios de detecção de vazamento de dados. Então, nós temos aí um AF, temos um CIEM, tem um DLP, Data Loss Prevention, que eu consigo verificar o que está saindo na minha estrutura. Né? E quando eu falo que o que está saindo da minha estrutura é um vazamento de dados. Então, vai imaginar o seguinte: eu estou pegando as informações de um cliente, da minha empresa, e eu estou passando para o concorrente. Então, a empresa tem como, sim, fazer tanto esse controle do que está saindo para que não ocorra o vazamento, como também ferramentas que mitigam a invasão, seja de forma seja externa ou seja interna. Né? Então, olha, eu estou com um pendrive, eu vou espetar ele. Né? Muitas empresas já têm hoje a parte de pendrive bloqueado, você não consegue executar, só administrador, tem que ter aí uma política, tem que ter uma autorização, mas imagina, você que espetou o pendrive, você está com a sua, você está tentando fazer algo que não deveria e você pode prejudicar a empresa de forma interna ou as invasões externas. Então a empresa deve ter. Você pode perguntar para mim, Gabriela, Pablo, mas é um investimento caro. Realmente são ferramentas caras. São. Mas se a gente cair um pouco para o lado da LGPD, o que é pior? Você ter aquelas sanções, como a sanção da multa, ou você investir em ferramenta, porque se por acaso tiver a sanção, você pode dizer o seguinte: olha, eu tenho todas as prevenções e realmente aconteceu por algum motivo. Você já estava buscando compliance. Se houve um vazamento, você tem que rastrear esses dados, né? Para se adequar novamente. As multas não seriam tão altas, as advertências. Enfim, independente da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em janeiro e a aplicabilidade das multas ser em agosto, e há essas multas administrativas por outros órgãos que também as empresas devem buscar esse resguardo. E se acredita que a Lei Geral de Proteção de Dados não se limita apenas à proteção de dados, mas também sobre os demais usos da tecnologia com alto impacto na sociedade, tais como inteligência artificial. Hoje mesmo assisti um webinário do Sérgio Gama abordando sobre o impacto da inteligência artificial, também na área da saúde. Eu achei incrível tudo isso. Considera que essa robotização, o blockchain, entre outros, como expandir essa mentalidade na prática, dessa conscientização, que não é apenas a proteção de dados, mas a manipulação dessa área robótica toda, quem manipula, entre os princípios de ética também, e passa as tuas considerações. Eu entendo o seguinte, são tecnologias que estão cada vez mais aí no nosso dia a dia, são tecnologias que vão evoluir, o direito também está se evoluindo, e se o direito e a tecnologia não se unir para entrar num consenso, teremos problemas, né? Porque você imagina, se nós falarmos um pouco de blockchain, a cadeia de blocos, todas as informações estão ali, né? E aí a gente vai para o lado por um pouco da LGPD. Olha, os dados que estão anonimizados, enfim, não precisam mais de uso. Né? O que eu faço? Eu vou destruir os dados de forma segura, ok, tudo bem, mas se eu destruir os dados do blockchain, eu destruo toda uma cadeia. Então aí vem o problema. Você tem que ter a conscientização de que, olha, eu preciso amadurecer a lei para essa nova tecnologia. Existe um estudo hoje de que eles estão tentando, ao invés de destruir toda a cadeia do blockchain, eles apagarem de forma remota só aquela informação, para você não destruir todo o ciclo. Então, existe um amadurecimento. Existe aí um amadurecimento e eles têm que continuar. E há essa possibilidade de, de não tirar a cadeia toda, já que... Como seria isso na prática? Não ouvi, cortou, Gabi. E isso na prática, de não ter que
excluir toda a cadeia de blockchain, porque na minha cabeça, blockchain é inalterável, é rastreável, enfim, eu não consigo enxergar isso na prática. Exatamente, é o que eu falei, né? Ainda está em estudo e eles querem fazer algo, algo remoto, né? Já existe, na verdade, o remoto, eles querem fazer algo local para como se fosse fazer um upload, né? Então eu fiz o meu blockchain local, ao invés de eu construir o nó ou a cadeia, eu faço o teste, deleto ele na máquina e tudo em forma de teste e jogo no meu blockchain original. Feito o original, eu tenho que fazer o upload dele sem alterar os demais blocos. Mas isso é um estudo que ainda está sendo feito e é algo bem complexo, né? Porque nós sabemos que se eu destruir um bloco, eu destruí a cadeia inteira. Máximo, máximo. Inclusive, uma das minhas perguntas é sobre blockchain. Vamos aproveitar. A Lei Geral de Proteção de Dados e a tecnologia blockchain são compatíveis? Seria mais ou menos nessa linha de raciocínio? São compatíveis, né? São compatíveis, assim, até certo ponto. Porque vou imaginar o seguinte, Gabriela. A empresa já utilizou os dados, já teve o consentimento, né? Já está tudo ok, não precisa mais dos dados, então ela vai apagar os dados, tá? Então é o apagamento, os dados mesmo anonimados, eles vão apagar os dados. Só que se eu apagar um bloco, um dado que tiver no blockchain, eu apaguei inteiro, eu apaguei tudo, eu destruí a cadeia inteira. Então, o que que há aí? Novamente, o direito e a tecnologia vão ter que entender, não sei de que maneira, talvez, olha, para blockchain faça isso, para inteligência artificial faça isso, ou de alguma maneira mais específica, dizendo o seguinte, olha, é, o apagamento tem que ser só daqui, então, só dessas informações. Ou então a gente entra no assunto anterior que estávamos falando. Se houver esse avanço do blockchain onde eu consigo apagar de forma local, eu atendi a lei de proteção de dados. Perfeito, faz sentido. No final do ano de 2018, tivemos inúmeros casos relatando vazamento dos dados, credenciais de acesso, senhas de banco de dados, contas de e-mails. A empresa Tivit, mencionada pelo portal do laboratório Delphi com Lab, informou o vazamento de informações de diversos clientes de grande porte, tais como os Klabin, Brooksfield, J. Macedo, Votorantim, entre outros. Dados esses que continham credenciais de acesso. Como evitar tais ações? Pois eu falo que não adianta você ter compliance e ter infra, ou não adianta ter infra e ter compliance, né? Então, se houve um vazamento de dados, houve uma falha na estrutura, e aí vamos lá do início. Será que houve o treinamento? Será que houve uma conscientização? Será que a infraestrutura realmente sabia o que estava fazendo? Não pelos profissionais, mas pelo fato de ter uma infraestrutura. Tá, Pablo, mas o que a empresa deve ter? A empresa falando, e não só deve ter, né? Porque construir papel é fácil. O duro é você cumprir que ali acontece. Eu estou falando porque eu sou auditor, né, da ISO 27001, já auditei tanto internamente quanto externa, já certifiquei algumas empresas. Então, você tem que ter uma política de segurança da informação, você tem que ter uma política de recuperação de desastre, você tem que ter uma política de continuidade, você tem que ter a política de privacidade, você tem que ter ali todas as informações, não só testar. Então, você tem que, seu plano, sua análise de risco foi feita, olha, houve um vazamento. O que nós fazemos agora? Nós mitigamos o risco? Nós aceitamos? O que nós fazemos? Olha, vazou dados de clientes, né? Então, eu vou ter que pegar todo esse aparato tecnológico e documentar o que eu tenho, colocar na mesa e falar assim, ó, o que falhou, né? O que eu tenho que melhorar? Então, olha, falhou porque teve uma falha de um vazamento num banco de dados. Ok, mas será que estava bem estruturado? Será que não foi o erro humano? Não podemos acusar as pessoas, mas Perfeito também cenário.
São vários cenários que, com certeza, isso você consegue definir na sua análise de risco, fazendo ela por processos, né? Então, dentro de cada departamento tem cada processo. Faça análise de risco e veja aonde foi o porquê ocasionou esse vazamento. Acredita que a equipe ideal para se trabalhar com a implementação é a equipe que a pessoa entenda de engenharia, engenheiro de projetos, bem como também entenda de segurança da informação, um advogado. O que é que você considera que seria a equipe ideal a se trabalhar? Olha, eu falo que dentro de uma empresa, eu sempre falo isso quando eu falo isso para os alunos, eu falo isso para o pessoal da empresa, nós estamos no mesmo barco. Então, se afundar, afunda todo mundo. Então, o que, que precisa ter? Eu não preciso ser expert em leis, mas eu preciso ter o advogado do meu lado que ele vai me instruir o que eu posso e o que eu não posso. O advogado não precisa ser expert em TI, mas ele tem que entender o que, que a ferramenta pode ajudar e o que, que ela pode destruir. E assim o RH, e assim o marketing, e assim o gerente, os gerentes de projetos, e assim a empresa inteira, o pessoal, desde o pessoal da faxina. Ah, Pablo, o que, que tem a ver o pessoal da faxina? O que tem independente, o pessoal da produção. Todo mundo ali tem que saber o porquê está ali e o que fazer para que não dê errado. A comunicação assertiva com todos os membros, e todos têm que ter a consciência de que precisam proteger a equipe como um todo, né? Exatamente. Extraordinário. E se a lei de proteção de dados já tivesse em vigor, dos acontecimentos dos fatos, quais seriam as providências que deveriam ser tomadas pela empresa citada? Quais seriam as eventuais consequências que a empresa sofreria também? A gente fala de um cenário que ocorreu um vazamento, sem a vigência da lei. E se houvesse a vigência da lei com esse mesmo cenário? Que algumas Bom, outras empresas foram multadas, né? Me explica exatamente. por que foram, outras não, se não há a vigência da lei. Bom, e aí eu falo no meu entendimento, tá? Isso eu falo durante a aula também. Eu acho que o pior de se perder o dinheiro é a imagem, né, Gabriel? Eu acho que o dano não é só o financeiro. O dano de imagem, hoje, ele é maior do que o dano financeiro. Porque você perder clientes, você não estar se adequando à LGPD, você não ter seus controles de segurança, você não ter seu planejamento, simplesmente ele te faz perder uma licitação. Ele faz você ser deixado de um possível cliente porque o seu concorrente tem tudo o que o cliente está pedindo. Então, além do dano financeiro, né, tem um dano também de imagem. E dependendo do que vazou, o titular dos dados também pode entrar com uma ação, né, pedindo, olha, se vazou meus dados, eu vou entrar com uma ação contra você, porque a Isso também responsabilidade... da reputação de quem vazou, né? Imagina, em situações dessas, vários hospitais com infectados, laudos médicos vazando. Inclusive, houve até uma situação com uma jornalista famosa que ela estava sendo perseguida no próprio condomínio. Então, são situações desafiadoras com a convivência, né? Como se E, proteger desses cenários? então, e aí vai tudo o que a gente já falou. Você tem que ter sua análise de impacto de negócio, você tem que ser a sua análise de risco, você tem que fazer aí suas políticas, os seus procedimentos, você tem que fazer o seu treinamento, mas fazer não é só escrever, é colocar em prática. Você tem que ter um plano de recuperação de desastre, você tem que ter um plano de gerenciamento de incidentes. O que, que aconteceu? O meu incidente aconteceu isso. Como que eu faço para que não ocorra mais esse incidente? Ah, não, olha, caiu o sistema, vazou, está aberto, tem vazamento. Como que eu faço? Quais ferramentas eu utilizo? Qual é o seu plano de continuidade? Caiu um backup, acabou um backup, você tem caiu o meu servidor principal, você tem um backup? São um conjunto de leis, de normas, de regulamentos
de tecnologia que você tem que ter ali, e que se por acaso acontecer, você vai chegar em esfera judicial e vai falar assim, olha, tudo que eu fiz, tudo que foi solicitado, tudo que uma norma pede, tudo que uma lei exige, eu cumpri, eu tenho, está aqui e aconteceu, né? Com certeza o seu impacto será menor, a sua sanção será menor, né? E se vazar não, se for divulgado isso na mídia, você já está resguardado para falar, olha, eu tenho todo esse aparato. E aconteceu. Erro humano acontece. Não adianta a Que gente. já estava buscando a implementação, que já estava na adequação e que estava também preocupado Exatamente. com o conjunto Exatamente. do grupo como um todo, né? Adentrando nos modelos de negócios no meio tecnológico, a privacidade Exatamente. inserida nesse modelo é de suma importância para que seja preservado o sigilo, o respeito à vontade, o livre consentimento e ainda a confidencialidade dos dados dos Exatamente. indivíduos, sendo esse último um dos principais requisitos da segurança da informação, que é exatamente a confidencialidade desses dados. Considera ilegal a ação do Estado de São Paulo em rastrear as informações de geolocalização? Inclusive, em outros países estava tendo esse mesmo comportamento, essa mesma decisão, e já foi suspenso. O que você acha que é ilegal, se não é? Se agora o coletivo, em meio à pandemia, fala mais alto do que a privacidade? Então, é polêmico, né? É bem Demais. polêmico essa situação, porque demais é polêmico, porque quando você faz essa pergunta, quando eu debato isso com outros colegas, o pessoal entra em política e aí cai naquele negócio de fica em casa, não fica em casa. Eu, Pablo, partindo de mim, tá? Eu acredito que não seja só eu me sinto um pouco desconfortável, né? Olha, eu tô indo na padaria, o pessoal sabe que eu tô indo na padaria. Ó, se eu tô indo no mercado, o pessoal sabe que eu tô indo no mercado. Tá. Aí você fala assim, você pode perguntar, aquilo que você perguntou, tá, o que que você acha? Eu quero acreditar muito que esses dados vão ser utilizados só para essa finalidade, que esses dados serão mantidos de forma anônima e que esses dados serão utilizados só durante essa pandemia. Então, o Pablo concorda? Eu concordo momentaneamente, tá? Acredito sim que minha privacidade está sendo violada, ok, né? Mas eu quero acreditar que no final disso tudo, os dados serão destruídos, não a coleta será, não existirá mais coleta, né? E que os meus dados que estão sendo coletados agora, eles estão protegidos, eles estão anônimos e e existe em backup, existe todo o controle de segurança, né? Então eu quero acreditar Inclusive, o nisso. Ministério Público teve uma startup também lá em Recife, que o Ministério Público atuou, ele teve que comprovar a anonimização e também a rastreabilidade, o backup, exatamente as suas perguntas, as suas considerações. E vou ser Interessantíssimo. sincero, eu nem estava sabendo dessa notícia. Eu Verdade. te passo em privado. É, como garantir a ética, a privacidade, a segurança das informações na proteção de dados em meio ao uso da inteligência artificial? Hoje, você tem a Alexia, você tem vários e vários robôs, inclusive nos tribunais. Como se precaver frente a tudo isso? Eu ia comprar a Alexia, minha esposa falou que não é para comprar não, porque ela viu uma notícia aí de que as conversas estavam sendo aí pegas, né? Estavam sendo armazenadas. Eu falei, bom, eu já vou pro lado radical, então quando eu for falar com ela eu desligo, né? Mas eu acho que, né, vamos discutir coisas de casal, nós desligamos o produto, mas eu acho eu acredito que tenha muito a evoluir, tá? Uhum. Porque se nós temos a notícia de que nossa voz está sendo armazenada,
nós devemos ficar preocupados, porque existe uma lei, e não estou falando só de LGPD, estou falando com o GDPR, que ela deve ser cumprida. E como as empresas vão conseguir se adaptar e seguir e cumprir a lei, isso é um grande problema, porque é uma empresa grande, falando de Alexa, né? Uhum. E eu me preocupo muito, e eu acredito que se você não seguir a lei de cabo a rabo, você não vai conseguir cumprir. E aí você vai falar, Pablo, tudo bem, mas e aí? Você é a favor? Você não é a favor? Hoje, com essas informações que a gente acompanha de que, olha, sua voz está sendo captada. Ó, você está lá, antes de você chegar na empresa, já tem um termômetro na tua testa verificando a sua temperatura. Então, não me sinto confortável, mas eu acho sim que a lei tem que ser efetiva, tem que ser forte. Essa história de que a gente escuta de que a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar. Hoje saiu uma nota técnica do Ministério Público pedindo para a lei entrar em agosto desse ano, tá? Então saiu Uhum. essa nota técnica hoje, o Ministério Público passou. Então eu acho assim, tem que ficar em cima das empresas. As empresas não precisam se sentir desconfortáveis, ao contrário, é simplesmente pegar todo o aparato tecnológico, o conhecimento de bons profissionais que tem nessa empresa, colocar para funcionar e pronto. Eu acho que você cumpriu a lei, cumpriu a tecnologia e com certeza você deixou o usuário tranquilo. Perfeito. Excelente. E qual o seu posicionamento frente às criações do código de condutas para equipes de desenvolvimento que possibilitam a criação de tecnologias pautadas no conceito de privacy by design, desenvolvimento de algoritmos não discriminatórios, atendendo à legislação vigente? Pois é, quando nós falamos de código de conduta e ética, é um aparato de informações dentro do documento, né? Então, ali nós temos regras de ambiente, nós temos as regras de saúde, nós temos ali o código alguns existem o código de defesa do consumidor dependendo do segmento da empresa, né? E ali também tem como que eu vou dizer? Ali vai dizer o seguinte pro programador, vamos falar no programador. Ó, esse código aí, né, não é seu, tá? O que você está desenvolvendo na empresa é da empresa. Então, essa propriedade intelectual é da empresa, não é sua. Então, ali também tem que ter sanções, ali tem que informar ali o canal de denúncia. Mas, Pablo, por que você está falando isso? Porque se você sair da sua empresa, aliás, se a sua empresa identificar que existe um produto igual o desenvolvido ali no concorrente ou no mercado, a empresa deve investigar quem levou o código-fonte, né? Lógico, você não tem que travar o desenvolvimento. Ao contrário, né? A lei está para instruir e ajudar como fazer, desde o início, desde a concepção. Mas você deve deixar claro que independente da concepção, independente do momento que você estiver desenvolvendo o produto não é do desenvolvedor, o produto é seu. A patente é da empresa. Perfeito. Em relação ao vazamento pelo Zoom, o que é que você considera? Foi um burburinho para não se utilizar mais na plataforma? Qual a sua Eu posição frente a isso? repete para mim, Gabriela, por favor. Cortou. O vazamento, no caso do aplicativo de conversas instantâneas, de reuniões, o Zoom. O que é que você acredita que foi aquele furo? Foi um burburinho danado essa semana, né? Que passou. Saiu inclusive uma matéria de que a empresa ela poderia ser bem avaliada e poderia ser uma das empresas que poderiam render muito dinheiro de referente ao aplicativo.
Mais uma vez, eu acredito que a falta de... O fator humano como problema. É aquele velho ditado, né? Eu tenho, ou então, não vamos dizer que não seja um ditado, eu tenho um pouquinho, eu tenho 10 usuários, então eu não preciso ter algo grande, eu não preciso ter uma estrutura parruda, porque minha empresa só tem 10 funcionários. E aí, de um dia para o outro, os 10 acessos tornaram-se milhões de acessos. E aí é um prato cheio para os aproveitadores, é normal. Qual a ferramenta está em ascensão? Essa ferramenta aqui. Né? Então, vamos verificar se realmente essa ferramenta é confiável e simplesmente vamos atacá-la. Né? É uma ferramenta muito conhecida, as universidades utilizam essas ferramentas, existem colégios particulares que utilizam essa ferramenta, e eu acho que eu acredito que a única solução agora, e eu acredito que também já se posicionaram quanto a isso, é vamos verificar aonde erramos, o que falhamos, e vamos, se possível, se for necessário, se necessário ou não é necessário, estruturar toda a minha parte técnica e minha parte de pessoas, com regras, regulamentos, treinamentos, e sempre verificar onde Código errou. de conduta, de tudo, né? De tudo, Excelente. de tudo. E como adequar o tratamento dos dados pessoais à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu vejo vários e vários cursos dando uma fórmula mágica, dando um passo a passo. Já outros consideram que não existe essa fórmula mágica, que é no decorrer da tua atuação que você vai ver a veracidade ou não da implementação, do que é necessário ou não a ser aplicado a cada caso concreto. Qual a tua opinião frente a tudo isso? Olha, se existe forma mágica, me dê uma forma mágica que eu preciso dela, né? Eu não conheço forma mágica. Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu já passei por algumas empresas, empresas grandes, e quando as pessoas falam, olha, Pablo, né, os diretores, os presidentes falam, ó, nós precisamos certificar a empresa, nós precisamos adequar as melhores práticas de segurança da informação, e nunca vai ser igual, nunca o que eu fiz na outra empresa vai ser igual a essa nova empresa, e por aí vai. Então, como adequar a lei não é fácil, existe um investimento de pessoas, de tecnologias, de processos, mas a lei está escrita o que você deve fazer, aonde você deve chegar, até aonde você pode chegar e o que você deve fazer. Tá, mas a lei fala de medidas técnicas e organizacionais. Fala. Então, caia um pouco para o lado da segurança da informação, junte a lei com a tecnologia, né? Se você não sabe, você não é obrigado a saber tudo, pegue um profissional que tenha essa experiência e faça com que os controles de segurança e os artigos, os incisos que existem na lei sejam aí cumpridos. Não, ninguém falou que não que vai ser fácil, ninguém falou que não vai gastar dinheiro. Vai. Você vai gastar dinheiro. Talvez você não gaste horrores, mas dependendo da sua estrutura, vai ser necessário para lá na frente você não tomar aquela multa enorme ou você não sair na mídia e acabar perdendo seus clientes para um concorrente que já fez isso bem antes de você. Excelente, excelentes ponderações. Pablo, agradecer sua participação e passa um feedback para as pessoas, para se inspirar na tua carreira, desde fazer direito agora, desde ter se formado em ciência da computação, ter feito especialização em compliance, direito digital, bem como segurança da informação também. Outras pessoas já vêm nessa trajetória e não acreditam que o direito seja o melhor espaço a se investir atualmente. Agradecer também tanta informação assertiva de quem trabalha mesmo, é muito bonito quem fala a teoria, mas a praticidade de passar uma consultoria, de ter o dia a dia, de falar com o empresário, de saber se comunicar desde o chão de fábrica ao grande empresário, faz toda uma diferença, desde a entrevista. Passa as tuas experiências e um conselho para essas pessoas que nos assistem.
É engraçado porque antigamente os recrutadores olhavam meu currículo e falavam assim, olha, mas você ficou 6 meses numa empresa, 8 meses numa outra empresa, e eu já, em algum momento, eu escutei entrevistas, o que que você faz na verdade? Porque aqui tem tecnologia, aqui tem direito, aqui tem projetos, então, é aquilo que você falou, eu já passei, eu iniciei eu iniciei trabalhando como digitador, né? Eu já passei por a operacional. Você tem que saber falar com a pessoa do chão de fábrica de uma maneira, você tem que saber falar com o diretor-presidente de outra maneira, você tem que saber falar com o marketing. Você não é obrigado a entender, a ser especialista. Você tem que saber assentar e explicar para o RH o porquê daquela necessidade. O jurídico, né? E trace um objetivo, né? O Pablo não saiu atirando para o alto e vamos ver o que vai dar. Não, trace um objetivo. Primeiro eu fiz a tecnologia, né? Depois eu fui para o lado do direito, pensando um pouco mais à frente que poderia dar certo. E independente se dar certo ou não, é, tem, tente juntar para quem faz ou para quem não faz ainda faça se sentir essa vontade, porque é mito aquele negócio de que o advogado, e eu estou falando porque eu escuto isso dos meus colegas, tá? O advogado é ruim em Uhum. matemática. Aí você vai para o cara do lado de TI, o cara de TI não gosta de ler. Para, E, isso é mito. Isso é mito. Eu falo para os meus filhos que nós podemos ser o que nós quisermos, e se você quiser ser, faça bem feito, né? Para você, e você tudo é não tem que treino, ser. tudo é treino. Exatamente. Então, assim, tenha um objetivo, atenda as coisas dependente da classe social dela, mantenha o foco, começa a se desenvolver, começa a falar, mas eu tenho vergonha, não tenho vergonha. Não, o primeiro passo você vai ter que dar. Mas assim, defina o seu objetivo e pensa que vai dar certo. Só isso. Máximo. Agradecer a sua participação mais uma vez, muito sucesso. Espero Eu que te tenham agradeço. outras oportunidades com outros temas. Continua produzindo artigos de grande valia para a nossa sociedade jurídica. E eu espero ter a oportunidade de fazer algum curso, de assistir alguma aula sua ou palestra. Eu Tá digo bom? mesmo. Eu espero estar do seu lado e algum dia para eu aprender também. Eu falo para as pessoas que ninguém sabe de tudo, né? Todo mundo tem, cada dia nós estamos aprendendo um pouco. Então, o Pablo está lá na sala dando aula, mas o Pablo está mais aprendendo do que ensinando, e é vice-versa. Troca, né? Maravilhoso essa troca, ainda por cima, aqueles estudantes são bem inquietos, que buscam a gente sair da zona do conforto daquilo que estava no script, para a gente poder sempre estar Verdade. nessa transformação. Obrigada por tudo, mais sucesso, até a próxima, se Deus quiser, e que a gente se encontre aí pessoalmente em alguma palestra ou algum curso, tá bom? Eu te Tchau, tchau. agradeço, obrigado pela oportunidade e pode contar comigo, independente da ocasião.